Graça e paz a todos mais uma vez. Tivemos aqui agorinha no primeiro culto, foi uma bênção de Deus. Espero que Deus possa falar ao seu coração também, você que está participando desse culto, seja aqui você que está presente, ou seja, os irmãos que estão assistindo. Os irmãos que estão em casa assistindo, eu pedi para o Osmar, a gente conseguiu, vai lá na página da igreja e compartilha, que está sendo transmitido também pelo Facebook da igreja. Então, tá bom? Vai ajudando lá, vamos propagar o evangelho, tá, irmãos? Os cultos, tem pessoas que não podem, participar, fazem parte do grupo de risco, mas também tem pessoas que não moram em Sapezal, que vão ser muito abençoados através do culto, através da palavra. Então, hoje, nós vamos continuar usando essas ferramentas de uma maneira para a propagação do reino de Deus, amém? Então, o dia que for do seu setor, para você vir no primeiro culto, no segundo culto você já entra lá e já compartilha e abençoa alguém com o culto, amém? Com o culto online. Vamos combinar assim, você que está aqui? Amém? Tem que fazer assim, porque está todo mundo de máscara, eu não consigo ver, né? Você vai falar assim, eu não vou entender. Amados, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Pode colocar o tema aí, por gentileza. Atos, capítulo 2, versículo 42. Só para lembrar os irmãos que, de acordo com o novo decreto, a partir de segunda-feira, aqui em Sapezal, nós não poderemos mais fazer as células presenciais, tá, irmãos? Já foi avisado lá no grupo dos líderes, então a gente vai respeitar os decretos, e se houver mais alguma mudança, a partir de amanhã a gente vai estar comunicando, tá bom? No grupo da igreja, no grupo dos líderes, e os líderes de célula vão estar propagando. Eu quero falar com você hoje sobre a igreja visível e a igreja invisível. Nós sabemos que igreja vem da palavra eclésia ou eclesia, né? Chamados para fora, assembleia solene. Igreja é um grupo de pessoas salvas, regeneradas por Deus, biblicamente batizadas. Isso é igreja, está lá na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então nós cremos que igreja é isso. Igreja é um grupo de pessoas salvas, regeneradas por Cristo, biblicamente batizados. Então, breve nós vamos marcar novos batismos aí, tá bom, irmãos? Breve a gente vai ter mais novos batismos aí. Deixa só acalmar um pouquinho, a gente vai voltar aos poucos, a gente vai retomando as nossas atividades. E eu quero falar sobre a igreja visível e a igreja invisível, né? Hoje tem a igreja nova, que é a igreja online, né? Hoje está uma nova modalidade de igreja. A igreja é através das mídias. Mas eu quero falar de uma igreja que era visível primeiro. Está em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, meus irmãos? Essa é a igreja primitiva. Essa não é a igreja católica, essa não é a igreja batista, essa não é a igreja Assembleia de Deus, presbiteriana, luterana, quadrangular, não importa o nome, a placa, a denominação. Essa igreja é conhecida como igreja primitiva, a igreja que foi fundada por Cristo,
a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja que foi cheia do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo para proclamar Jesus, para a transformação das vidas, para a salvação dos pecadores, para que o Evangelho chegasse até nós. Essa é a igreja primitiva, uma igreja sem placa, uma igreja sem nome, é uma igreja sem denominação. Hoje, quando fala igreja, eu sou da igreja A, B, C, mas todos nós somos da origem dessa igreja. Nós saímos dessa igreja, da igreja aonde os apóstolos, após Cristo voltar ao Pai, está à direita de Deus, eles dão continuidade. Eu vou ler em outra tradução, na tradução Nova Bíblia Viva, ela diz assim: todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia profundo respeito, e os apóstolos faziam maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Amém? Nessa versão, ela é um pouco mais contemporânea, ela é bem mais clara. Essa é a igreja visível, essa é a igreja que Jesus estabeleceu do Novo Testamento, da nova aliança, no novo pacto, onde o seu próprio sangue, onde o seu próprio corpo foi entregue no nosso lugar, e ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Essa igreja, ela estava firmada nos ensinos dos apóstolos, na palavra de Jesus, porque os apóstolos andaram com Jesus cerca de 3 anos e meio, ali aprendendo, recebendo do próprio Filho de Deus, a palavra de Deus, uma nova aliança, não mais no sangue de animais, mas no próprio sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo, que a Bíblia fala. E Jesus e esses discípulos agora, esses apóstolos, têm agora como objetivo ensinar e instruir o povo para ser a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a Bíblia diz que eles perseveravam nos ensinos, talvez na sua versão vai estar falando assim, na doutrina dos apóstolos, naquilo que Cristo havia passado para os seus apóstolos. E a palavra de Deus diz também que essa igreja era visível, que essa igreja, além de estar firmada, que essa igreja estava aprendendo diariamente, essa igreja também tinha comunhão. O comentarista fala aqui que uma das maneiras dessa comunhão seria também através da ceia, que eles estavam ceando junto, participando da mesa do Senhor junto. A palavra comunhão no Novo Testamento é uma palavra grega chamada koinonia, comer junto, estar junto, desfrutar junto, ter um momento. Hoje nosso tempo agora, isso é o que mais tem sido tirado de nós, né? Pelas circunstâncias. Mas isso vai passar em nome de Jesus, que é a comunhão, né? E a igreja visível, ela tinha uma comunhão diferente, que todos viam essa comunhão. Ela não estava só no templo todos os dias. O texto fala que eles estavam diariamente no templo e nas casas. Eles estavam lá no templo de Jerusalém e nas casas. Então era visível essa igreja. Aqueles que iam se convertendo a Cristo, aqueles que ouviam a palavra de Jesus, se arrependiam dos seus pecados. O texto, se você ler alguns versículos anteriores, o versículo de número 41, vai falar que cerca de 3.000 pessoas se arrependeram, se converteram a Cristo e foram batizadas pelos apóstolos. E essa é a igreja. Essa igreja, uma igreja visível, que é onde cerca de 3.000 pessoas se convertem através da pregação de um simples pescador, ou um ex-pescador frustrado, né? Deus gosta de chamar esse pescador que não pega nada para pregar, né?
E ele aqui, meus irmãos, a Bíblia fala que eles estavam ali, perseverando diariamente na palavra, na comunhão. Vamos para frente, vamos ao versículo 43. Em todos eles havia profundo respeito. Talvez sua versão fale assim, temor. O que é temor? Não é ter medo de Deus, mas Deus está vendo tudo que eu estou fazendo, e por isso eu vou honrar a Deus, por isso eu vou obedecer a palavra de Deus. Isso é temor a Deus. Não está perto de nenhum irmão da igreja, não está perto de ninguém para falar assim, olha, não faz isso não, que isso desagrada a Deus. A Bíblia não quer que nós praticamos isso, mas você sabe que você tem um compromisso com Deus, e por temor a Deus, você não vai desagradar a palavra de Deus, nem eu nem você. Essa igreja havia temor, essa igreja era notório entre os irmãos o temor a Deus. A Bíblia também diz que nessa igreja eram feitos muitos sinais, havia muitos prodígios, muitos milagres. A Bíblia vai contar no capítulo 3 de Atos, que Pedro e João, eles estavam indo para o período de oração, e ali tinha um homem na frente do templo, e ele pede esmola. Ele falou assim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E a Bíblia diz que o homem não levantou, o homem deu um pulo na frente deles, e foi curado milagrosamente. Então essa é a igreja visível. As pessoas podiam ver que no meio daquela igreja acontecia milagres, prodígios, coisas extraordinárias. É a igreja visível. Não tem nada novo aqui para nós, irmãos, mas nós também temos que parar e analisar se nós fazemos parte da igreja visível, se nós temos praticado o que está em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. A Bíblia também diz que nessa igreja visível, no versículo 44 diz assim, todos os que criam estavam juntos e unidos, e tinham tudo em comum. Eles não eram um povo dividido, eles tinham o mesmo projeto, eles tinham o mesmo propósito, e no projeto deles, nessa união, era agradar a Deus, servir a Deus, fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz no versículo de número 45, talvez aqui, irmãos, tem muitas pessoas, a irmã falou aqui, eu já vou pegar a fala dela aqui, olha o versículo 45, vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Tem gente que é contra dízimo. A Bíblia fala assim, não gosto, não sou a favor de ser dizimista, porque isso é coisa do Velho Testamento. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Dízimo é coisa do Velho Testamento. Então, se você quer só praticar aqui no Novo Testamento, a Bíblia diz que eles vendiam tudo o que tinha, colocavam aos pés dos apóstolos, e eles repartiam. E aí? Eles vendiam tudo. O texto fala que eles vendiam, ninguém passava necessidade nessa igreja. Eles vendiam tudo que tinha, colocavam aos pés dos apóstolos, e os diáconos dividiam com a igreja, para ninguém passar necessidade. E aí? Está achando muito ser dizimista? Olha só como que essa igreja vivia. Pastor, mas isso é impossível. Realmente, irmãos, a Bíblia fala em Atos capítulo 4, que havia um homem, José de Arimateia, vai ser conhecido como Barnabé. Ele vai pegar, ele vai vender a sua propriedade, vai doar tudo à igreja. No capítulo de número 5, a Bíblia fala de um casal chamado Ananias e Safira. Viram que aquilo foi visto pela igreja, foi visível, todo mundo ficou feliz com a oferta dele. Eles falaram assim, vamos fazer o mesmo, vamos fazer o mesmo. E o que eles fizeram? Era deles, não era? Eles falaram assim, mulher, é muito, vou ficar com uma parte desse negócio. Mas era deles, irmãos. O pecado deles, irmãos, que levou eles à morte, foi porque eles quiseram enganar a Deus. A gente não engana a Deus. Conseguiram, estavam pensando, assim, vamos enganar as pessoas, vamos falar que vamos combinar aqui que nós vendemos por um valor, e vamos chegar lá diante dele. Quando chegou diante de quem? De Pedro. As ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos. Pedro falou assim, por quanto que você vendeu? Não era seu? Por quê? Por que então que vocês estão deixando o diabo entrar no seu coração
e você está mentindo para Deus. Ele quis enganar Deus. A Bíblia fala que ele deu um suspiro e morreu, caiu morto. 3 horas, se não me falha a memória, depois veio, olha o culto não parou, irmãos. 3 horas depois, veio a Safira lá, chegando toda feliz, né, toda poderosa. O marido tinha, né, fizeram uma coisa grande. Na cabeça dela, Pedro faz a mesma pergunta para ela: por que você e o seu marido estão tentando enganar Deus? Está vendo aqueles homens lá na porta? Acabaram de sepultar o corpo do seu marido. Caiu a mulher também. Era visível, irmãos. Era visível. Estou falando de Novo Testamento, eu não estou falando de Antigo Testamento não, meu amado. Já pensou se Deus continuasse com esse ritmo aí? Misericórdia, né, irmãos? Ainda bem que Paulo vai falar lá aos Coríntios: Deus ama quem dá com alegria, né? Glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Então, meus amados, essa igreja era uma igreja que se preocupava com as pessoas, era visível. Foi necessário colocar alguns diáconos para cuidar das viúvas, porque havia acepção de pessoas. Está lá em Atos capítulo 6. A Bíblia diz que essa igreja, o versículo 46, ela não só reunia sábado, como era o costume judaico. Ela não só se reunia nos domingos, como é a nossa cultura, não. Essa igreja, olha o que diz o 46: todos os dias eles adoravam juntos no templo. Todos os dias eles adoravam juntos no templo. Ele diz mais: reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Ninguém ia para o culto emburrado, irmãos. Ninguém ia para o culto porque senão o pastor vai me ligar, senão o líder da célula vai me ligar: irmão, você está bem? Você não está indo no culto não? Não tinha isso não. Havia gratidão, era visível na vida daqueles irmãos. Havia uma alegria em servir a Deus. Era notório isso na igreja. Essa é uma igreja que todo mundo via isso nele. Sabe o que aconteceu? Porque esses irmãos estavam firmados na palavra de Deus, através da vida dos apóstolos. Esses irmãos eram de oração. Esses irmãos cuidavam, não da vida do outro, mas cuidavam uns dos outros. É bem diferente. Eles pegavam, as pessoas começaram a ver Deus na vida daquela igreja. Era visível uma mudança na vida daquela igreja, ao ponto, no versículo 47 diz assim: louvando a Deus, todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Deus acrescentava à igreja, era visível Jesus na igreja. Chamava eles de seguidores do caminho. A igreja, eles vão ser chamados de cristãos lá na frente em Atos, mas até aqui eles eram chamados de seguidores do caminho. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, diz assim: eu estava perseguindo aqueles que seguiam o caminho. Esse caminho é Cristo. Os seguidores do caminho, desse novo caminho, porque até ali eles conheciam a religião, a fé judaica. Mas quando chegou Cristo, meus irmãos, e quando chegou o Espírito Santo nessa igreja, ficou visível Deus na vida da igreja. Essa é a igreja visível. Tá bom, pastor, essa daí a gente já sabe. E agora, o que é igreja invisível? Será que existe igreja invisível, irmãos? Deus falou tanto comigo essa semana, irmãos, sobre uma igreja invisível. Visível e invisível. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 21. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21. Diz assim o texto: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Se nós lermos os versículos 15 até o versículo 20, vai falar dos falsos profetas, mas do versículo 21 até o versículo 23, vai falar do falso discípulo, daquele que aparentemente está na igreja visível, mas não faz parte da igreja invisível, que é a igreja de Cristo. Aqui está falando que diante do tribunal de Cristo, as pessoas vão chegar e falar assim: Senhor, eu até expulsei demônio em teu nome, Senhor, eu até fiz. Sabe por que isso acontece? Acontece milagres, expulsa o demônio, que parece fazer, mas como, pastor, que isso vai acontecer? Porque quem expulsa não é um homem, é Deus, é Jesus, é o nome de Jesus que tem todo o poder, no céu e na terra, para expulsar demônio, para curar enfermo, é o nome de Jesus, não está o poder no homem, é em Jesus, no Filho do homem. É no nome de Jesus que os demônios vão embora, é no nome de Jesus que o enfermo fica curado, é no nome de Jesus que o morto ressuscita, é no nome de Jesus que o cego enxerga, que os milagres acontecem, é no nome de Jesus. Então, meu amado, existe um grupo de pessoas que aparentemente estão dentro da igreja visível, mas não fazem parte da igreja invisível, que é aquela que Deus conhece. Por isso que Deus conhece os corações, Deus conhece o meu coração e o seu coração. Se verdadeiramente nós o adoramos, se verdadeiramente nós fizemos um compromisso com Ele. Olha o que diz a carta aos Hebreus, capítulo de número 6, no versículo 4, é um texto de muitas interpretações, mas tem uma interpretação que eu gosto muito e eu vou ensinar aqui, compartilhar com os irmãos, de Hebreus capítulo 6, versículo 4, quem encontrar aí, pode acompanhar comigo, diz assim, Hebreus 6, 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. A interpretação desse texto, uma das interpretações desse texto é que havia no meio do povo pessoas que experimentavam iluminação, experimentavam a palavra de Deus, experimentavam até do Espírito, experimentavam milagres, sinais de Deus no meio da igreja visível, mas eles não levavam a fé adiante, se apostatavam da sua fé e depois disso negavam o Espírito de Deus, negavam Jesus como Senhor, negavam a obediência a Cristo. A Bíblia diz que até alguns provavelmente até participaram da mesa do Senhor, mas depois abandonaram o Senhor, se tornam culpados e não há perdão. Não está falando de perca da salvação, está falando de pessoas que não levaram a sério a sua vida com Deus. Alguns usam esse texto para defender sobre perca da salvação. Eu já vi algumas interpretações sobre esse texto, mas a maioria das interpretações mais clara é que se porventura uma pessoa vinha experimentar de Deus o sobrenatural, mas se ela não tomar um compromisso com Deus, ela não vai entrar na igreja invisível, ela não vai fazer
parte da igreja celestial. Ela pode até fazer parte da igreja presencial, ela pode até fazer parte da igreja online, mas não da igreja invisível, não na igreja do céu. Lá em Mateus, nós estávamos lendo Mateus, em Lucas, quero ler Lucas com você, Lucas capítulo de número 13, versículo de 22, número 22, capítulo 13, versículo 22, Jesus continua falando sobre uma igreja invisível que muitos não vão fazer parte dela. É muito fácil fazer parte da visível, mas a invisível, ela requer de nós decisões sinceras, quer de nós compromisso com Deus, compromisso com o Pai, compromisso com o Filho, compromisso com o Espírito Santo, compromisso com a palavra de Deus que nos leva ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Olha o que diz aqui, Lucas capítulo 13, versículo 22. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Jesus faz uma comparação com um banquete, que pessoas vão tentar fazer parte, mas ele vai assim: eu não conheço. A Bíblia diz que haverá um outro banquete no céu, a igreja vai se reunir no céu, ela vai voltar a ser sem placa lá no céu, vai ser um povo adorador, um povo que vai falar uma língua só, a língua do céu, o idioma do céu, um povo que vai adorar e vai dizer que ele é santo, que ele é justo, que ele é fiel, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja a honra, seja a glória, seja o louvor. Está lá em Apocalipse capítulo 5, está dizendo isso, que lá há uma adoração no céu em todo o tempo. Lá não tem mais dia, não tem noite, porque o próprio Deus vai brilhar, não vai ser necessário mais o sol. É uma igreja invisível, nós não vemos essa igreja, mas Deus sabe quem faz parte dessa igreja. Deus sabe. Jesus está dizendo que muitos vão tentar entrar nessa igreja invisível, mas não vão entrar. Ele faz uma comparação com uma porta estreita. Perguntaram: Jesus, todos serão salvos? Não, a porta é estreita. Por que a porta é estreita, meu irmão? É porque somente aqueles que se arrependerem, somente aqueles que confessarem, crer no coração, né? Romanos capítulo 10, versículo 9. Com a boca se confessa, com o coração se crê que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Está lá em Romanos 10, 9. Confessa com a boca, crê no coração e recebe a salvação, que é um dom gratuito de Deus. Mas a gente tem que lembrar que quando Jesus perdoou o pecado daquela mulher que foi pega em adultério, ele falou assim: vá e não peques mais, não viva mais no pecado,
Não viva mais na prática do pecado, achando que é normal. A Bíblia diz, meus irmãos, tem outros textos que eu quero compartilhar com você nessa noite, lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, conta a história de 1 a 13, que havia um noivo, e esse noivo, era um costume na época, ele vinha com seus amigos, e encontravam algumas moças, como se fossem hoje as damas de honra, e ali elas tinham umas lamparinas, que elas iam iluminando até chegar onde era a festa. Mas haviam 10, e essas 10, o noivo demorou um pouquinho para voltar, e a Bíblia diz que dessas 10, 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, e elas dormiram, mas quando elas acordaram, as imprudentes não tinham óleo suficiente, e não puderam entrar, chegaram atrasadas, bateram na porta, não deixaram entrar na festa. O noivo é Jesus, o noivo é Jesus. O óleo é o Espírito Santo. Toda vez que ungia um rei, um sacerdote, um profeta, era feito o quê? Derramava o Espírito, derramava o óleo sobre a cabeça da pessoa, simbolizando que o Espírito de Deus repousaria sobre ela, e ela falaria em nome do Senhor, com o Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, o Espírito Santo é sobre toda a carne, sobre toda a carne, todo aquele que crê, está lá em Atos 2, não é assim? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os velhos, jovens, os servos, as servas, mas só aqueles que creem, só aqueles que se entregam verdadeiramente, vão fazer parte da igreja invisível. Muita gente está preocupada com a igreja visível, mas esquece que a continuidade dela é a invisível. É dessa que nós precisamos fazer parte. Temos que fazer parte das duas, meus irmãos. Temos que fazer parte da igreja visível, através da prática da palavra, através do crer, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida, a Bíblia diz. Lá em Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que o Senhor Jesus chamou seus discípulos e enviou 70 homens com a missão: curar os enfermos, expulsar os demônios. E no versículo 20 eles voltam todos felizes, e eles estão compartilhando com Jesus tudo o que aconteceu. Aí no versículo 20 o Senhor Jesus falou que assim: olha, eu vi, nos versículos anteriores fala assim, eu vi Satanás cair como um raio do céu, eu vi tudo o que aconteceu, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. No versículo 20 ele fala bem assim: alegrai-vos, porque o nome de vocês está escrito no livro dos céus. É o mesmo livro de Apocalipse capítulo 20, que fala que vai ser aberto o livro, e aquele que não foi encontrado nesse livro, não vai fazer parte da igreja invisível. Nós vivemos em dias, irmãos, que as mensagens são muito egocêntricas, muito homem, e esquece que é Cristo que tem que estar no centro. As músicas, muitas músicas, infelizmente, Jesus passa longe dela. Jesus não é o centro. As canções, meus irmãos, é Cristo no centro, é Ele que merece toda adoração, é Ele que merece todo louvor, é para Ele o culto. E a Bíblia diz também, meus amados, que um homem, lá em Atos, capítulo 7, isso eu quero que você abra comigo, Atos, capítulo de número 7, versículo 55. Atos, capítulo 7, versículo 55. Esse homem, ele fazia parte da igreja visível, mas a igreja invisível aguardava ele. E o dono da igreja, olha o que diz no texto: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, que estava à direita de Deus. Olha,
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Versículo 60. Então ajoelhou-se e gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Ou seja, aquele que faz parte da igreja visível e da igreja invisível, o céu está aguardando ele, o céu está aguardando eu e você, meus irmãos. Essa semana foi uma semana muito difícil para nós. Nessa semana 2 pastores nossos lá em Cuiabá faleceram, mas eles não morreram, eles foram para Cristo, eles dedicaram a vida deles ao Senhor. Um deles foi pastor dessa igreja, pastor Tércio foi o primeiro pastor dessa igreja. Ele dedicou a sua vida, ele faleceu com 92 anos, mas a sua vida foi dedicada ao Evangelho, porque o céu estava aguardando esse homem de Deus. Pastor Reginaldo Hortêncio, um grande homem de Deus também, o céu estava aguardando ele. O céu estava aguardando, Jesus estava em pé, esperando Estevão como convidado de honra. Sabe por quê, irmãos? Porque a religião estava ali: vamos matar Estevão, vamos acabar com ele, porque Estevão está falando, está disposto a morrer por Jesus. Meu irmão, se eu e você fazemos parte da igreja invisível, pode fechar templo, pode fazer o que quiser, mas nós não vamos negar a nossa fé em Cristo. Nós temos que olhar para a Bíblia, olhar para esses homens como Estevão, que deram a sua vida pelo Evangelho, eram capazes de morrer por Cristo, porque eles sabiam que quem aguardava ele estava tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de Deus, meus irmãos, que Jesus estava lá, ele viu Jesus, ele nem viu a morte. Quem, meu irmão, pertence à igreja invisível, nem vai ver a morte, vai ver o céu, vai ver Jesus, vai se encontrar com o Pai. Eu me lembro até hoje das palavras do meu avô, meus irmãos. O meu avô foi a maior influência que eu tive no Evangelho, até hoje eu gosto de citar ele. Eu fui visitar ele lá no hospital, há uma semana antes dele falecer, antes dele entrar no UTI e ir para o céu. Ele falou assim: filho, eu não quero que você ore pela minha cura, porque o meu Senhor está me esperando. Eu creio que eu tinha que fazer nessa terra, eu já fiz, agora eu vou me encontrar com o meu Senhor. Aquilo, meu irmão, acabou comigo no meu coração, mas depois eu entendi que a nossa vida, nós temos que ter essa mesma convicção, nós temos que crer que um dia nós vamos encontrar com Deus. Sabe quem tem medo de morrer com Covid-19? Quem tem medo que não sabe para onde que vai, porque o cristão não morre, o cristão se encontra com Deus, vai para casa. O cristão vai para casa, meu irmão. O discípulo vai para casa, vai lá para os braços do seu Senhor. Eu não desejo que nem você e nem seus familiares passem por isso. Eu não quero isso para ninguém, nem eu mesmo quero morrer agora, meu irmão. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção no meu coração, que se hoje o meu Senhor me chamar, eu vou me encontrar com Ele. Eu não tenho medo, porque eu tenho convicção da minha fé. O problema, irmãos, é que tem muita gente na igreja visível, mas não faz parte da invisível. Não tem certeza da sua salvação, não tem certeza para onde vai. Você faz parte de qual igreja? Da visível ou da invisível? Eu faço parte das duas, meus irmãos. Eu faço parte das duas. É das duas que nós devemos pertencer. Nós temos que professar a nossa fé diariamente nele, no Filho de Deus. Pagar um preço, ser chamado de chato, de Bíblia, tem que ser chamado de sal demais, tem que ser parecido com Jesus. E se parecer com Jesus, vai aborrecer o mundo, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. É inimigo de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Sabe quando a Bíblia fala mundo, ela não está falando de cosmos não, de planeta não, ela está falando das coisas que nos afastam de Deus, das coisas que a Bíblia fala que foge da aparência do mal, meu filho, foge da aparência do mal, minha filha. Eu tenho um plano maior para a sua vida, os meus pensamentos são maiores do que os seus. A Bíblia diz isso para nós, meus amados, mas nós ficamos tão presos a esse mundinho aqui medíocre, meus irmãos, que nós esquecemos que nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu, meu irmão. Você pode ter o que você quiser aqui na terra, desde que isso não atrapalhe a sua fé. Mas a partir da hora que toma o lugar de Deus no seu coração, sai fora aquele laço do diabo, laço do passarinheiro. Tirou Jesus do centro da sua vida, sai fora aquele laço. Isso aí é para te levar à perdição. Sai fora, meu amado.
Sai fora, não deixa nada, não negocia a sua fé. Estevão estava disposto a morrer por Jesus, e como ele estava disposto a morrer por Jesus, eles queriam que ele calasse. Sabe o que a Bíblia fala? Se você ler todos os versículos, depois você lê em casa, você vê, a Bíblia fala que ele não só viu Jesus, mas o rosto dele começou a brilhar. O rosto dele começou a brilhar, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vê a morte não, meu amado, ela vê Cristo. Eu disse aqui esses dias, acho que foi terça-feira, depois da mensagem do irmão, quer notícia ruim? Vai assistir jornal. Infelizmente, só notícia ruim, morreu tanto, não sei o quê. Quer notícia boa, amado? Quem quer notícia boa aí? Levanta a mão. Está aqui, ó, as notícias boas. Está aqui, ó, as promessas estão aqui, toma posse dela. Viva as promessas de Deus. Vale para você, vale para mim. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Jesus que te abençoa é o mesmo que me abençoa, o mesmo que me abençoa é o que te abençoa. É um só Deus. E todos que nele crêem não serão envergonhados, a Bíblia fala. Ninguém vai ser envergonhado, ninguém vai ouvir de Jesus, não te conheço, se você verdadeiramente tem um compromisso com Ele. Agora, meu amado, você pode até dizer, você pode até presenciar, ou um momento até acontecer algo, mas pode ouvir dele, se a sua decisão não for verdadeira, não te conheço, eu não te conheço, e eu não quero que isso aconteça com você. Eu creio que isso não vai acontecer comigo, em nome do Senhor Jesus, porque a fé é individual, meu irmão, a salvação é individual. Para encerrar, meu querido irmão, eu quero ler Apocalipse com você. Tem gente que tem medo até de ler Apocalipse. Eu não tenho medo de ler Apocalipse, irmãos, porque o Apocalipse para mim não fala do fim, mas fala do começo de um novo tempo ao lado de Deus. Para mim não é o fim, é o começo da eternidade com meu Pai. É onde não vou passar mais tudo que eu já passei de dor, de sofrimento, de tristeza, de decepção nesse mundo. É lá que eu vou desfrutar do melhor de Deus. É lá que a gente vai desfrutar do melhor de Deus. Apocalipse, no capítulo de número 7, versículo 9. Gosto muito dessa passagem. Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Olha a visão do apóstolo João. Ele não estava tirando férias na ilha de Patmos, não, irmãos. Ele estava preso. Mas a prisão dele era para os homens. Mas ele não estava preso no mundo espiritual. Não havia prisão para ele espiritual. Porque Deus começou a revelar para João as últimas coisas, quando ele estava preso numa ilha chamada Patmos, onde os homens queriam parar ele. O versículo 9 diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto, e o adoraram, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, seja o nosso Deus para todos sempre, amém. Um dos anciões tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco?
Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite, e no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estará sobre eles. O seu tabernáculo jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! Essa é a igreja viva, essa é a igreja invisível que Deus nos chama, essa é a igreja invisível que eu e você fazemos parte, irmãos. Ei, meu irmão, não acaba aqui não, não acaba aqui não. A sua decisão de servir a Deus é só o começo aqui, mas continua no céu com uma multidão incontável. Eu e você fazemos parte dessa multidão, aleluia, que vai adorar a Ele em todo tempo, todo dia e noite. Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Todo o nosso sofrimento vai ser passado. Meu irmão, a melhor coisa que existe para o cristão é a volta de Jesus. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Oh, aleluia. Adore a Ele. Adore a Ele. Declare a Ele nessa noite. Declare que Ele é o seu Senhor. Faça um compromisso com Ele. Faça um compromisso com Ele. Peça perdão a Ele. Entregue o seu coração a Ele. Eu não posso te chamar aqui na frente, mas aí no seu lugar mesmo você pode fazer um compromisso com Ele. Você pode fazer um compromisso com Deus nessa noite. Você levanta as suas mãos para o céu e diga: Deus, eu sou do Senhor. Deus, eu não quero ficar de fora dessa igreja. Você já está na igreja visível, agora você precisa fazer parte da igreja invisível, da igreja que vai passar uma eternidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É essa igreja. É por essa igreja que Jesus morreu. Por uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Discípulos e discípulas de Jesus morreram por Cristo, mas nunca ninguém pôde afastar eles do amor de Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos: quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será angústia, será tribulação, será fome, nudez, os anjos, principados. Nada pode nos separar do amor de Deus, que foi revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se você ainda tem dúvida da sua salvação, começa a orar agora nesse momento. Começa a pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Se você não estava levando a sério a sua caminhada com Deus, comece a se arrepender dos seus pecados. Fala: Deus, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa as minhas falhas. Me recebe em teu reino. Escreve o meu nome no livro da vida. Começa a falar com Deus. É o único que pode te salvar. É o único que pode dizer assim: você faz parte dessa igreja. Você faz parte da igreja do céu. O céu aguardava Estevão. A Bíblia diz que o céu ouvia as orações de Cornélio, da casa de Cornélio. Chegavam ao céu as suas orações. Deus quer ouvir as suas orações. Deus quer ouvir as minhas orações. Deus quer ouvir o nosso clamor. Senhor, estamos aqui nessa noite, ó Deus,
como teu povo, Senhor, que faz parte dessa multidão incontável, dessa multidão de adoradores, dessa multidão das tribos, das línguas, povos e nações. Nós fazemos parte pela fé, Senhor. Nós tomamos posse da tua palavra e cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor, que ninguém pode apagar de lá. Nós não pertencemos somente a uma igreja humana visível, mas nós fazemos parte pela fé da igreja celestial, da igreja do céu, ó Pai. Essa é a igreja que nós pertencemos, essa é a igreja que nós cremos, ó Deus, pela fé, que fazemos parte, Senhor. Que ninguém saia daqui, ou ninguém que está escutando essa palavra tenha dúvida, ó Deus, da sua salvação, mas que seja, ó Pai, um momento de salvação nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, o teu Filho que é Rei, que é Senhor, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que tomou a chave da morte e do inferno, aquele que pisou na cabeça da serpente para nos dar vida eterna, aquele que disse: não se turbe o vosso coração, não crede em Deus e também em mim. Eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Oh Deus, nós cremos na tua palavra, Deus. Nós cremos, ó Deus, que nós não somos órfãos. Nós cremos que recebemos o teu Espírito e Ele habita em nós, e Ele falará por nós. Ele nos ensinará, Senhor, o caminho da justiça, o caminho da santidade, o caminho da verdade, o caminho da vida, Senhor, porque nele, ó Pai, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, diz a tua palavra, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, ouve as nossas orações, ó Pai, em nome de Jesus. Aonde houver um enfermo, Deus, aonde estiver uma pessoa, Pai, num leito de hospital, seja um familiar dos meus irmãos, aonde tiver uma pessoa passando por essa enfermidade, nós te pedimos, ministra o teu poder que sara e cura, em nome de Jesus, Senhor. Tem de misericórdia da nossa cidade, tem de misericórdia da nossa nação, tem de misericórdia das nações, ó Pai. Ó Deus, que todo joelho se dobre diante do teu nome, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço, ó Deus, pela vida dos meus irmãos. Eu agradeço, ó Deus, pela tua palavra. Eu agradeço pelo teu Filho ter morrido em meu lugar, em nosso lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém, ó Deus. Amém, meus irmãos. Como é difícil, irmãos. O primeiro culto aqui eu fico me segurando para ter voz para falar com vocês. O segundo que está queimando aqui dentro a presença dele. E eu espero que essa mesma presença dele, do Espírito dele que está queimando em mim, possa queimar dentro de você todos os dias, como a igreja primitiva. Todos os dias eles serviam a Jesus, eles adoravam a Jesus. Amanhã aqui 5 horas da manhã, o culto das primícias, primícias, nós damos as nossas primícias do nosso tempo em oração, leitura da palavra para Deus. Você está convidado, é só vir com a máscara certinho,
De segunda a sexta nós estamos aqui, ó, perseverando, orando a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Mas eu tenho certeza, se você vier somar nesse exército, mais pessoas vão ser abençoadas. Tem pessoas que você conhece, que eu não conheço, que estão precisando das suas orações. Eu quero desejar que o Senhor te abençoe, te guarde, te faça prosperar. Que tudo que você venha tocar essa semana, onde você colocar a planta dos pés, o Senhor vá à frente. Que o Senhor livre você e a sua casa desse mal, que todo mundo está com medo, chamado Covid-19. Que o Senhor abençoe e guarde você. E se algum familiar seu tiver pego esse vírus, que o Senhor abençoe e cure o seu familiar. Que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor acampe os anjos dele ao seu redor, que o anjo do Senhor, que é Cristo, esteja com você em todo o tempo. Ele está com você em todo o tempo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha transbordar, que ele seja um rio de águas vivas no seu interior, quando você dobrar o seu joelho lá na sua casa, que o mesmo que você sentiu durante o culto, você sinta com Deus, você passe tempo a sós com Deus, em nome de Jesus. Uma ótima semana, Deus te abençoe, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos falar nossa frase? Levanta a mão assim para o alto. 1, 2, 3 e... Em Jesus somos mais que vencedores.